apresentação do João, agradecer muito a presença do João também aqui com a gente essa noite. Vou fazer uma breve apresentação aqui, João, que você enviou para a gente. O João Bernardino, ele vai falar hoje sobre produtização voltada para soluções tecnológicas. O João é consultor em mobilidade e transporte por mais de 15 anos, com olho na inovação e na sustentabilidade. Passou a acreditar que uma das melhores maneiras de criar um impacto positivo passa pelos produtos e serviços que criamos e consumimos, e por isso dedicou-se ao empreendedorismo e ao desenho de produto, bem como aplicar alguns princípios nessa última indústria ao desenho de políticas públicas. Foi fundador da Biclio, uma startup dedicada a atribuir recompensas a utilizadores de bicicleta, e do Ciclo Expresso, um produto de comboios e de bicicleta para a escola, colaborando atualmente com a Produtizer e sendo assessor para a política de mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa. João, passo a palavra, agradeço a sua presença aqui nessa noite. Obrigado, Alice, obrigado pela introdução. Primeira pergunta era se me estão a ouvir bem. Sim. Ouço bem, está ótimo. Ok. Primeiro, se calhar, posso explicar porque é que estou aqui. Eu estou em Lisboa, em Portugal. Fui convidado pelo Mateus Oliveira. Ele viveu cá bastante tempo e a startup que tu falaste, a Biclo, ele era meu parceiro, e por alguma razão o Mateus achou que eu podia acrescentar aqui alguma coisa a este hackathon e trazer alguma coisa para vocês. Espero que seja útil. Espero que o meu sotaque não seja um problema, mas se for, avisem. Vou tentar falar mais devagar do que a Heidi. E se começar a falar demasiado devagar é porque estou a ficar com sono, porque aqui já é um bocado mais tarde, normalmente já estou a dormir. Ok, é a primeira vez que eu vou apresentar sobre este tema, apesar de já trabalhar com produtização há algum tempo, o meu background de base é a mobilidade e transportes, a consultoria nessa área. Por isso a apresentação que eu vos vou fazer não está treinada e peço a vossa compreensão e ajuda também. Vou-vos fazer algumas perguntas a meio da apresentação, por isso estejam atentos, porque algumas das coisas vão ser importantes depois para as questões que eu vou colocar. Eu vou partilhar então um ecrã. Ok. Estão a ver bem? Sim, está aparecendo. Ok. Então, produtizar. O que é produtizar? Não tenho bem uma definição, mas é transformar algo num produto que que pessoas querem adotar, querem usar. Um, uh, Isto é um hackathon, por isso isso é importante. Mas vou falar-vos primeiro um bocadinho acerca de mim. Eu estudei também, tal como pelo que eu percebi, vários de vocês, engenharia civil. Especializei-me em transportes e planeamento. Depois fiz também um mestrado em economia. Trabalhei a maior parte da minha carreira em consultoria, a trabalhar para cidades, para operadores de transporte e também muito para a Comissão Europeia, em projetos de inovação, quer do lado dos negócios, quer do lado das políticas. E a certa altura tornei-me também um ativista da mobilidade sustentável. E em particular do uso da bicicleta e dos modos suaves, que é algo que há 10 anos atrás não existia aqui em Lisboa, em Portugal, e que agora já existe, e eu dediquei-me um bocado a essa causa. E como a Alice disse na introdução, eu tinha um perfil mais, talvez, académico, consultoria, mas aos poucos fui começando a entusiasmar-me com o poder que os produtos têm para transformar as nossas vidas para o bem e para o mal. E vi o impacto que vários produtos tiveram nas vidas, como revolucionaram o mundo às vezes, e interessei-me cada vez mais por isso.
até que um dia decidi deixar de ser consultor e tentar criar uma startup com um produto específico. Foi aí que conheci, que trabalhei, já o tinha conhecido antes, trabalhei com o Mateus e, portanto, tive experiência de empreendedor, experiência de criar algo que as pessoas querem. Mais recentemente voltei a ser consultor freelancer, mas também com alguns projetos relacionados com criação de novos serviços, de novos produtos. E muito recentemente, desde há 3, 4 semanas para trás, tornei-me assessor, não sei se esta é a palavra que vocês usam, assessor para o, digamos, o vereador, que é tipo como, não sei se usam também esta palavra, tipo o ministro da mobilidade em Lisboa. Também sou pai de 3 filhos e a minha experiência de vida também é muito marcada por isso. Para terem uma ideia de alguns dos produtos com que eu fui trabalhando, esta entrada nos produtos foi um bocado por acaso. Nestes projetos europeus em que eu disse que participava, alguns deles tinham a oportunidade de criar novos produtos e de testá-los. E isto não foi uma escolha minha, foi algo que me foi aparecendo pelo caminho, mas que me deu a oportunidade de trabalhar com vários produtos, tanto na tentativa de comercialização, como também no seu design. Um deles foi o cliente observador. O cliente observador foi uma ferramenta criada para utilizadores de transporte coletivo darem feedback sobre as viagens que faziam e que aqui aplicámos em vários operadores na Europa, mas aqui em Portugal, vários 4, 5 operadores em que tive a experiência de trabalhar com eles, com este produto. O de 5 para 4 foi um jogo de mobilidade aplicável a empresas, ou seja, para trabalhadores de empresas no âmbito de atividades de sustentabilidade, envolvimento dos recursos humanos, e aplicávamos este jogo, que era bastante divertido. O Tatu foi uma ferramenta de análise de dados de tracking, ou seja, dados GPS, em particular de pessoas que andam a pé e em bicicleta. A Heide falou um bocado sobre isso. Esta ferramenta traduzia os dados em bruto de andar a pé e bicicleta, traduzia-os em indicadores relevantes na rede de mobilidade urbana. E aqui o meu desafio foi também não só fazer o design, mas como depois apresentá-lo a cidades, a planeadores, e tive a experiência de ver a reação nessa altura. O Worthy foi uma aplicação em que eu fui responsável também pelo design, e o Worthy tinha a missão de recolher dados de viagem e também do que é que as pessoas faziam em viagem. Para quê? Para se estudar o valor do tempo em viagem. Qual é o valor do tempo que as pessoas dão em circunstâncias diferentes e em função daquilo que fazem durante a viagem. A experiência de empreendedorismo foi com a startup Biclio. A Biclio foi uma aplicação que premiava os utilizadores de bicicleta. Quem usasse a bicicleta na cidade ficava elegível para benefícios que eram dados por negócios locais. Por exemplo, se eu pedalasse daqui até ao meu destino, automaticamente ficava elegível para descontos em lojas nesse destino ou outras ofertas que esses negócios locais queriam dar. Foi uma grande aventura e também bastante difícil, com momentos também bastante difíceis. O Mateus, que creio que vocês conhecem bem, também sofreu muito no processo e divertimos-nos também bastante em conjunto. E realmente para mim foi como dizem que ter uma experiência deste género é melhor do que fazer um MBA, por exemplo, e realmente aprende-se imenso fazendo.
Um outro projeto em que eu tenho estado envolvido, e este aqui comecei-o enquanto pai, foi o comboio de bicicletas para a escola. Ou seja, imaginem um autocarro ou um comboio que vai para a escola, tem um horário e tem um percurso, mas é feito de bicicleta em conjunto com um grupo de crianças e com monitores que acompanham as crianças até à escola. Não tem aqui muita tecnologia, mas é um serviço, um produto como outro qualquer, ou melhor, eu comecei a encará-lo dessa maneira, porque isto foi uma iniciativa comunitária que se transformou num serviço que é hoje um programa municipal, um programa da Prefeitura de Lisboa. Já existe há 3 anos e tem vindo a crescer. Atualmente existe em, creio que cerca de 16 escolas, onde temos 25 linhas, mais ou menos. É, em termos de produtização, também um desafio, porque em todos estes produtos que eu falei, muitas vezes, the devil is in the details, o diabo está nos detalhes. E passar de uma ideia para algo que funciona tem um longo caminho. E é também por esse longo caminho que muitas vezes quem tenta acaba por não conseguir. E algumas das coisas que eu aqui vou falar têm a missão de facilitar a vida a quem e dar alguma orientação a quem queira produtizar algo. Neste caso, o vosso desafio é relacionado com dados de transportes. Tanto esta experiência como a outra que eu falei anteriormente, eu vou voltar a falar delas nesta apresentação e vou-vos fazer também algumas perguntas. Como eu disse, tenho também agora uma experiência de assessoria política. Nas políticas públicas, que é algo transversal aos vossos estudos, creio eu, ou pelo menos de muitos de vocês, eu sinto que o design de produto me trouxe aprendizagens que são muito importantes para esta área também. E eu senti isto várias vezes na minha vida, tendo estudado engenharia civil e com especialização em transportes, houve alguns momentos em que senti que, ao aprender uma disciplina diferente, ela me deu perspectivas muito importantes para o meu trabalho na mobilidade e transportes. Uma delas foi a economia, e por isso eu, quando descobri que a economia podia trazer perspectivas diferentes e me comecei a entusiasmar, decidi fazer um mestrado. Outra delas foi o marketing e a terceira foi o design de produto. Se vocês tiverem curiosidade, design de produto, enfim, relaciona abordagens mais, digamos, de engenharia com ciências sociais, antropologia. É interessante só por si. Existem muitos livros sobre isso. Aquele que é a maior referência para mim até agora é este aqui, que se chama The Lean Product Playbook, do autor que é o Dan Olson. Okay? Mas há muitos, é uma questão de pesquisarem sobre design de produto e acho que, como cultura geral, é muito interessante. Bom, agora começando então no nosso tema. Como produtizar a vossa ideia? Desculpem, há vários slides aqui, a maior parte estão em inglês, porque eu fui buscar a outras apresentações e porque também em breve vou fazer uma parecida em inglês. E eu, ao pensar no que é que ia apresentar, cheguei a uma frase que sintetiza o essencial e que tem estas 3 palavras. Solve someone's problem. Resolver o problema de alguém. E vamos olhar para as 3 palavras, ok? E vou começar pelo problema. Nós só fazemos algo útil com impacto, independentemente de ser para criar um negócio, criar uma empresa, como o caso da Heide, que criou uma empresa em redor da questão dos dados, quer seja simplesmente numa atividade de cidadania, nós queremos causar um impacto positivo.
e para causar um impacto positivo temos que estar a resolver o problema de alguém. E também é importante resolver o problema de alguém se quisermos ter financiamento, normalmente. E o financiamento é muito importante para ter coisas que sejam sustentáveis e que tenham impacto, ou pelo menos muitas vezes é muito importante. Então, a pergunta a colocar é: qual é o problema que nós estamos a resolver? Isto pode parecer trivial, pode parecer demasiado simples, mas não é assim tão simples. Há muitas startups, muitos empreendedores que andam muito à volta desta questão e não a conseguem ou responder claramente ou estão a respondê-la mal. E para ilustrar isto, eu ia-vos fazer uma pergunta, que é: vocês acham que um empreendedor novo, um empreendedor, vamos dizer, com pouca experiência, se ele quer ser empreendedor, se quer criar algo, é porque tem alguma paixão por isso? Parece-vos que ele tem tendência a ter essa paixão atribuída ao problema ou à solução? E é ao problema que essa solução responde ou é à solução que eles criaram? Alguém quer responder? Normalmente, o que acontece é que o empreendedor inexperiente tem tendência a apaixonar-se pela solução. Porquê? Porque foi a sua ideia. Foi a ideia dele. Ele pensou numa tecnologia ou numa forma diferente de resolver algo e apaixonou-se por essa ideia e quer levá-la à frente. Mas os empreendedores de sucesso, normalmente, para ser um empreendedor de sucesso é preciso muita persistência. E para isso é preciso paixão. E essa paixão tem que durar. Não pode ser só durante algum tempo e depois desaparecer. Não, tem que ser duradoura. Os que têm sucesso normalmente têm paixão sobre o problema que estão a resolver, que é um problema de alguém, e não sobre a solução. E isto é um erro comum, ok? Também vos queria dar aqui um conceito do espaço do problema e do espaço da solução. Eu vou dar um exemplo rápido que é muito comum. Nós, para criarmos uma boa solução, temos que definir bem o problema. Muitas vezes fazemos ao contrário, partimos da solução. Um exemplo que costuma ser muitas vezes dado é quando os astronautas, havia a Guerra Fria e a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo espaço, havia a necessidade de criar algo que escrevesse no espaço, algo para escrever, sendo que no espaço não há gravidade e uma caneta normal não funciona. Então, houve uns que definiram o seu desafio desta maneira: temos que criar uma caneta que escreva no espaço. E tecnologicamente isso é um desafio bastante grande, porque o que faz a caneta escrever é a gravidade, a tinta cair. E como não há gravidade, enfim, tecnologicamente é todo um desafio. Os Estados Unidos criaram uma caneta que escrevia. A União Soviética terá, esta história está muito simplificada, não é assim tão simples e não é assim não é tão básica, mas para simplificação eu estou a contá-la de forma básica. A União Soviética definiu o problema de uma maneira diferente. Eles disseram que queriam algo que conseguisse escrever no espaço. E em vez de criarem uma caneta, usaram um lápis, porque o lápis não precisa de gravidade. Não tiveram que desenvolver algo novo. Bastou-lhes usar algo que já existia. Portanto, em função de como definimos o problema, vão surgir soluções diferentes. Portanto, voltando à questão do problema e pegando aqui nos casos que eu vos apresentei antes, o primeiro é o do comboio de bicicletas. Qual é o problema que nós estamos a resolver com este serviço, que foi um sucesso? Aqui em Lisboa foi um sucesso entre pais, entre alunos, um sucesso para a prefeitura,
nos mídia. Qual é o problema que estamos aqui a resolver? Alguém quer sugerir? Portanto, aquilo que costuma ser a resposta imediata, mais vezes, é nós estamos a responder a um problema de ambiente, porque estamos a tirar pessoas do automóvel ao promover o uso da bicicleta e, portanto, o problema que estamos a resolver é o ambiente. Mas quando nós perguntamos aos pais porque é que inscrevem os filhos e porque é que eles participam, o ambiente não é uma das perguntas mais habituais. Uma das respostas mais habituais. As respostas mais habituais são outras. E são essas que os levam a participar. Não é o ambiente, apesar do ambiente ser relevante para vários destes participantes também. Mas para a maior parte deles não é o mais importante. O mais importante, de acordo com a experiência que temos até agora, é valorizarem a autonomia e a aprendizagem das crianças. A autonomia na sua capacidade futura de um dia poderem ir de bicicleta para a escola. Outro elemento que os pais apontam muito é porque elas gostam de ir de bicicleta para a escola. E existe um terceiro elemento que é muito referido, que é o social, o elemento social, a comunidade. Eles gostam, e as crianças gostam de ir juntas para a escola, e vários pais, ali naquela imagem lá atrás aparecem alguns pais também, vêm a acompanhar também porque é um evento social que acontece. E mais uma vez é muito importante perceber para as pessoas, para o nosso público-alvo, qual é que é o problema real. Aqui no caso do Biclio, a aplicação para recompensar as pessoas que andam de bicicleta, também esta pergunta não era às vezes fácil de responder para nós. Porque, obviamente, este projeto também tinha a mesma missão que o outro, que é promover modos sustentáveis de mobilidade. Essa era a missão. Mas para os utilizadores, e nós precisávamos de utilizadores para ter um modelo de negócio que fosse sustentável. O nosso modelo de negócio sustentava sem as pessoas irem às lojas e as lojas então aí estariam disponíveis a dar qualquer coisa para pertencer à rede. E nós precisávamos dessa revenue para sobreviver. Portanto, porquê que isto era importante para os utilizadores? Para os utilizadores, eles já usavam a bicicleta, a maior parte deles, portanto, não estávamos a resolver um problema relacionado com o uso da bicicleta. Claro que as pessoas gostam de recompensas, mas gostam de recompensas em geral, não necessariamente neste âmbito do uso da bicicleta. Embora sim, nós achávamos que sim, que as pessoas, esse nosso público-alvo, gostava de se sentir recompensado por fazer algo útil para a sociedade. Mas esta resolução deste problema era suficiente para ter uma adesão suficiente para o nosso modelo de negócio, para ter um grande impacto. E no nosso caso isto nunca foi, nós nunca conseguimos uma adesão suficiente. Quer dizer, conseguimos adesão em termos de número de downloads, mas depois de uso efetivo, nem tanto. Agora vou fazer uma pausa em relação àquelas 3 palavras para vos falar de um conceito que talvez alguns já conheçam, mas que nos últimos 20 anos passou a dominar esta indústria do design de produto e que é um conceito que está a ser usado em muitas circunstâncias e penso que também começa a ser utilizado nas políticas públicas, que é o conceito de design thinking. A ideia do design thinking, ele junta várias ideias. Uma é que nós temos que criar empatia com o nosso público-alvo para o compreender. Temos que o compreender e para compreender temos que criar empatia. Para criar empatia temos que nos relacionar com o nosso público-alvo. E é a partir daí que nós podemos perceber quais são os problemas reais que temos para resolver. E a partir desses problemas podemos idear soluções.
Mas isso não é suficiente. Nós só vamos perceber, porque nós não temos um conhecimento suficiente das coisas para conseguir antecipar totalmente se um produto vai ter sucesso ou não, se uma ideia vai ter sucesso ou não. Nós temos que ir a testar. E as startups de sucesso, as novas ideias de sucesso, normalmente passam por um processo iterativo de aprendizagem, em que é preciso fazer estes vários passos ciclicamente. E é essencial um passo, que é testar, que é desenvolver uma solução. Essa solução não pode ser muito elaborada, porque nós normalmente não temos recursos para fazer soluções muito elaboradas. Pode ser um protótipo, algo que possa ser testado, e nós vamos querer testar. E depois de testar, vamos de novo interagir com as pessoas e voltar a redefinir o problema. E fazer isto as vezes necessárias até chegarmos, de facto, a um produto que as pessoas queiram, efetivamente. E quando eu falo em pessoas, podemos estar a falar de pessoas que trabalham numa prefeitura em mobilidade. Nós temos que compreender quais são os problemas que elas sentem, por exemplo, a utilizar dados, quais são os problemas que sentem, como é que as decisões são feitas. E isto muitas vezes não é óbvio. E há coisas que parece que fazem todo o sentido e que na prática não funcionam. Por isso, este é o padrão hoje em dia, é o design thinking, né, nesta área do design de produto, e que também está a começar a ser aplicado em políticas públicas. Eu falei do problema, o problema está naquela parte ali, e para perceber o problema temos que criar empatia, temos que ter oportunidades de interação com pessoas reais para compreender realmente. E se tiverem esta experiência de entrevistar alguém sobre determinada coisa, lhes falar eventualmente já da vossa ideia, e esse alguém corresponder ao vosso público-alvo, não tenham dúvidas que vão aprender muito e vão perceber coisas que não tinham percebido antes. A questão seguinte é o quem, não é? Estamos a resolver um problema a quem? E esta questão também nem sempre é clara. A própria a Heide colocou bastante ênfase em várias características individuais que afetam a forma como nos comportamos. E nos produtos também é isto. Os produtos normalmente dirigem-se a um público-alvo muito específico, que é diferente de outros a quem se dirigem a outro tipo de produtos. No caso do comboio de bicicletas, do cicloexpresso, obviamente o nosso público-alvo, quem toma a decisão são os pais, mas nós percebemos que há uma tipologia de pais que, pelo menos no contexto de Lisboa, respondem mais a este tipo de iniciativa que outros. E uma característica que tem sido relevante é, por exemplo, o nível socioeconómico, o nível educacional, mais do que o socioeconómico, o nível educacional. As pessoas de educação maior têm mais tendência para se interessar por este tipo de iniciativa do que pessoas do nível educacional e socioeconómico mais baixo. Isto é assim no contexto de Lisboa, pode ser diferente noutros contextos. Porque é que é assim? Pelo simbolismo que tem o uso da bicicleta. Esse simbolismo é diferente para grupos-alvo diferentes e isso é algo que varia com o tempo. No caso do Biclio, também, que foi, como vocês já perceberam, é um projeto que não teve sucesso, quer dizer, teve algum sucesso, mas não teve o sucesso que seria necessário para o produto hoje em dia existir. Mas eu acho que nós nunca chegámos a perceber exatamente qual era o público-alvo e a dirigir-nos especificamente para o público-alvo. Porque quando pensamos neste tipo de produto, podemos pensar em diferentes idades, em pessoas que têm diferentes atividades, que se identificam por diferentes tipos de consumo, e o nosso benefício para eles era sempre relacionado com o consumo, tinha a ver com descontos, etc. E esse foi um desafio que eu acho que não vencemos totalmente. Como eu disse, é necessário perceber as pessoas,
compreendê-las e para isso é preciso criar empatia, ou seja, empatia nós conseguimos colocar no lugar delas. Há várias técnicas para fazer isso. E uma delas pode ser simplesmente ter uma entrevista com alguém, ter uma conversa. Essa é a mais simples. E eu recomendo-vos a fazer isso se tiverem a oportunidade. Se quiserem testar alguma ideia, falarem com alguém relevante em termos de público-alvo. Podem pedir, por exemplo, à Raide para validar uma ideia. Podem tentar falar com alguém que trabalha em mobilidade numa prefeitura. Mas às vezes nem sempre é fácil falar com as pessoas. E uma técnica que se utiliza, vou só andar aqui para a frente, que muitas vezes é a primeira que se utiliza, é a construção de personas. O que é a construção de personas? É vocês imaginarem uma pessoa e contarem a história dela. Contam a história dela, o que é que ela faz, tem filhos, não tem filhos. E ao começarem a contar esta história, o vosso cérebro naturalmente vai fazê-lo de uma forma que, enfim, que modela pelo menos uma características de um certo tipo de individualidade que vocês acham que é relevante e colocando-se na posição dessa pessoa acabam por quase sozinhos descobrirem coisas. Uma técnica que se costuma utilizar também para ir ao fundo do problema é a técnica dos 5 porquês. Quando vocês perguntam a alguém, querem saber porque é que algo é importante, por exemplo, vocês não perguntam só uma vez, perguntam 5 vezes, porque a Heide também falou um bocadinho sobre isso. Às vezes, quando se pergunta algo, as pessoas não refletem aquilo que é a realidade necessariamente, e nem é porque não estejam a ser honestas, é porque elas próprias não percebem, não compreendem ou têm expectativas diferentes daquilo que depois é a realidade. E então esta técnica dos 5 porquês, e aqui tem aqui um exemplo que foi aplicado num projeto em que eu estou a participar com a cidade de Cascais, é um programa de Open Innovation em que estamos a ajudar a cidade de Cascais a trabalhar com startups para resolver desafios concretos de mobilidade urbana e para definirmos um dos desafios, está aqui um exemplo de como chegamos a uma questão que é a mobilidade escolar, a partir de uma questão que vem acima, que é porque é que a pessoa usa o carro e não outra forma de mobilidade. E ela pode começar por dizer que é por ser conveniente, mas nós temos que fazer perguntas várias vezes. Então, porquê que é conveniente? E porquê que não existem alternativas? Porquê que essas alternativas não são boas? E é só fazendo, só descascando o problema é que nós chegamos ao fundo da questão. Como eu disse, há vários métodos, as entrevistas e a construção de personas são os mais óbvios. No hackathon, eu recomendo-vos mesmo a tentarem fazer uma destas duas coisas, porque são simples de fazer. Encontrar alguém para ter uma conversa e para fazer algumas perguntas. Ou construir uma persona. Imaginem alguém que trabalha numa prefeitura e coloquem-se no lugar dela. Se quiserem, até vão a um perfil de LinkedIn para tentar apanhar alguma informação. E a partir dessa informação, construam mais informação aí já da vossa imaginação e tentem perceber como é que ela pensa e quais são os problemas que ela sente. E como é que reagiria à vossa ideia. A terceira palavra é o resolver. Eu já falei um pouco sobre isto. O resolver é gerar ideias para resolver, prototipá-las e testá-las, porque nós só sabemos se resolve depois de testar e ver. Então, o que é o prototipar? Pode ser várias coisas, mas pode ser uma coisa, se vocês estiverem a falar de uma aplicação ou de um dashboard, por exemplo, para análise de dados, pode ser tão simples como criarem mockups.
de visualizações e colocarem esses mockups à frente de alguém, que é o vosso público-alvo, e verem qual é a reação e observarem a reação da pessoa. E ao observarem, vocês vão aprender coisas. A prototipagem deve ser, enfim, por um lado realista, mas por outro lado suficientemente simples que não vos gaste imensos recursos. Deve-se evitar o erro de tentar desenvolver o produto todo e só depois ir testá-lo no mercado. Devemos otimizar os recursos que gastamos fazendo construções simples de protótipos e colocando esses protótipos à frente dos vossos utilizadores-alvo e observando a reação. Ok, já estamos a ficar sem tempo, por isso não vou refletir aqui sobre, mais uma vez, os comboios de bicicleta e o Biclio. No caso do Biclio, só dizer-vos que nós aprendemos bastante e tínhamos várias ideias sobre o que é que tínhamos que fazer a seguir e testar a seguir, mas esgotaram-se os recursos. Mas, agora, posto isto, a vossa grande questão, penso eu, nesta fase, é responder à questão: que dados coletar? Que dados de mobilidade coletar? E depois de eu ter estado a falar que o mais importante por onde começar é o produto, na verdade, esta questão que é colocada aqui não tem a ver, o produto não, o problema, não tem a ver com o problema, já está a entrar na solução, parece que está a entrar naquele erro que eu disse que não se deve cometer. No entanto, queria também dizer que não há problema de começar com soluções, desde que nunca se esqueçam que vai ser muito importante relacioná-las com um problema, e também não faz mal começar com uma solução, prototipá-la e apresentá-la a alguém e perceber se ela responde a algum problema efetivamente ou não. O que é importante mesmo é vocês não se focarem na solução sem validarem suficientemente o problema. Pelo contrário, até pode ser benéfico fazerem isto desta maneira. Porquê? Porque a inovação muitas vezes é caótica. A inovação muitas vezes, as invenções acontecem por acaso. Não vem do raciocínio das pessoas que chegaram ali a uma ideia brilhante através do raciocínio. Não, muitas vezes a inovação vem mesmo de acasos. E existem muitos exemplos de invenções, de grandes invenções que aconteceram por acaso. Agora, para os acasos acontecerem, tem que se tentar, tem que se fazer alguma coisa. E simplesmente vocês colocarem nesta questão de que dados de mobilidade coletar e pensarem no máximo de alternativas possível e depois pegarem nessas alternativas e então irem validar, aí podem estar a promover o acaso de encontrarem uma ideia entre muitas, a maior parte não vão ser interessantes, mas pode haver uma dessas ideias que até faz sentido. E, portanto, dar espaço para o acaso acontecer. Já vos falei do testar. E já estou a chegar aos últimos slides e também estamos a chegar ao final do tempo. Eu já vos falei que os empreendedores, quem quer criar algo novo, tem recursos limitados. Normalmente não tem dinheiro ainda. Por isso, quando nós nos colocamos num desafio deste género, temos que aprender o máximo com o mínimo de esforço. A metodologia do Design Thinking que eu vos apresentei procura dar-vos algum guidance sobre como otimizar esta aprendizagem em função do esforço. Outra ideia importante no empreendedorismo é, muitas vezes as pessoas pensam, têm uma ideia e pensam, epá, eu não posso partilhar esta ideia, porque esta ideia é ótima e alguém vai copiá-la, eu tenho que guardá-la para mim. Mas esta é uma ideia que normalmente é errada. Porquê? Porque a ideia é 1% ou menos
de 1% da relevância daquilo que tem que ser feito para se ter sucesso com alguma coisa destas, com alguma ideia. Aquilo que é mesmo importante é a execução, é o fazer. É importante e é difícil. O ter ideias é relativamente fácil. O que é difícil é a execução. Portanto, partilhar ideias é bom, porque permite-vos ouvir feedback de pessoas, permite-vos às vezes encontrar colaborações. O que é mesmo difícil é a execução, é o pôr em prática. E mais uma vez, essa execução deve ser iterativa, enfim, devo-vos dar aqui algumas ideias sobre como fazer uma execução que maximiza a vossa aprendizagem versus os recursos que gastam. A maior parte das vezes, quando nós temos uma ideia que nos apaixonamos, ela não tem sucesso, mas isso não é um motivo para não tentar, porque, como eu disse, é tentar que nós fazemos coisas, mas também porque a experiência dos empreendedores, no final da sua jornada, normalmente eles dizem que aquilo que os deixou mesmo satisfeitos e aquilo que os preencheu não foi o fim que atingiram, foi o caminho para lá chegar. E o caminho para lá chegar, tenham ou não tenham sucesso no fim, é algo que vos traz aprendizagem, vos traz conhecimentos e normalmente acaba por ter mais valor do que o fim. Por isso é que o valor de tentar fazer, mesmo que a possibilidade de sucesso não seja muito elevada. Só para terminar, pronto, com base nisto eu podia dizer-vos aqui, olha, agora no Hackathon eu sugeria fazer isto e isto e isto, mas não vou sugerir nada, porque cada caso é um caso, porque há muitas maneiras de abordar o problema. A única coisa que eu sugeria era que definam por onde começar, estejam conscientes de onde estão e tentem, durante o Hackathon, passar por todas estas fases. E recomendo muito que tentem falar com alguém, com pessoas que são o vosso público-alvo. E se não conseguirem falar, façam personas. E é isto. Obrigado. E estou aberto a questões, se houver. Muito obrigada, João. Muito, muito interessante. O pessoal gostou bastante aqui, todo mundo interagindo aqui nos emojis. Mas você falou dessa questão dos métodos, né, para a construção do produto, e essa questão de entrevistar alguém, de falar com alguém, a gente tem amanhã uma rodada de mentorias, né, programada para todas as equipes, então, justamente esse ponto de partida, né, das perguntas, das entrevistas, amanhã a gente tem, só lembrando aos grupos, né, para o pessoal participar, enfim, e aproveitar bastante, e essa questão da ênfase na pessoa, né, dos elementos para a construção do produto, só complementando, né, super dentro do tema e super interessante para todas as equipes que estão participando. Pessoal, eu vou deixar aberto aqui o chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e também deixando aberto para se alguém quiser fazer uma pergunta, a fala está aberta, se alguém quiser perguntar, o momento é esse. A Cleo comentou aqui, João, como as falas se complementaram, né? A Aide ela acabou de sair, mandou uma mensagem, mas ela falou também que gostou muito, e ela falando, né, sobre as possibilidades de coleta, né? E logo depois falou sobre essa questão do produto e do conteúdo. O pessoal, o Marcos também deixando os parabéns por todo o conteúdo. Pessoal, acho que eu vou seguir para a gente encerrar, João. Agradeço muito a questão também do horário, né? Para a gente, essa questão do horário está bem mais avançado aí. Agradeço muito por ter, né, estar disponível até esse horário. E obrigada, a gente agradece. A Denise falou também o conteúdo e muito útil, né, para a Hackathon e essas valiosas informações, exatamente como disse o Diogo. Mas agradeço em nome de toda a equipe da Rede Mob, a sua presença e toda essa que você passou para a gente, esse conteúdo. E também a Rede Mob está à disposição, né? A gente segue nas redes sociais.
tá certo? Se precisar, ele está aí à disposição. Tá bom, e a mesma coisa da minha parte, alguma questão que queiram colocar mais tarde, enviem um e-mail. Maravilha, o pessoal pegou os contatos aí, fazer contato caso precise. Muito obrigada, João. Agradeço, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada. Pessoal, a gente encerra aqui, então, esse segundo dia, né, da Hackathona. Lembrando que amanhã a gente tem a rodada de mentoria, né, como o João acabou de comentar. É super importante essa questão das perguntas, perguntar para o público-alvo. Então, a gente pensou nesse espaço seguido mesmo, né, para vocês fazerem essas perguntas. Pedir para vocês interagirem nos grupos, né, para o pessoal confirmar os horários, os mentores de organização já informaram ali os horários, para que todo mundo siga lá no grupo. E amanhã a gente segue com beleza, o João colocou aqui o e-mail no chat para o pessoal. E amanhã a gente segue com a rodada de mentorias. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para todo mundo. Agradeço a presença de todo mundo aqui essa noite. E amanhã a gente segue. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Obrigada a todos.